being recorded. Ok, agora a gente vai começar a live aqui do terceiro ano. Ok, meu povo, né? A gente já até peço desculpa, né? A gente já tá um pouquinho atrasada, porque eu tento falar menos, mas eu não consigo. Eu até coloquei um tempo a mais, porque eu ia dar só meia hora, eu coloquei 40 minutos para dar certo, mas às vezes também tem esses imprevistos. Eu comecei a aula do primeiro ano, esqueci de gravar o início da aula, né? Mas ok, estou gravando, né, a aula e vocês têm a oportunidade de rever, certo? O vídeo. A gente vai começar com a revisão através da correção das atividades de vocês. Então, temos aqui a primeira atividade do segundo bimestre, né, que está com o título de atividade 5, né, porque eu considerei a primeira lá, né, até agora, né, fui seguindo a ordem. Então, é a atividade 5, né, considerando o começo do ano, mas é a primeira atividade do segundo bimestre. Deixa eu só abrir aqui. Pronto, agora eu vou aumentar no 1 para vocês poderem ver. Ok. Vamos lá. Ok, essa atividade aqui é uma atividade, essa primeira questão é muito simples, né? Relacione linhas e colunas, considerando a concordância entre os pronomes pessoais e as formas do verbo to be no passado. No presente, essas formas aqui são aquelas três que a gente já conhece, que é o am, o is e o are, né? Porque a gente estudou no bimestre anterior present continuous. Aí a gente tinha que saber o am, o is e o are, né? Para que a gente soubesse. Deixa eu ver se eu deixar aqui o slide aberto. Né? Aqui o am, o is e o are. Deixa eu ver se eu deixei aqui. Pronto, aqui, né? Isso aqui, ó. O am, né? Am, is e are. São as formas do presente. Eu sou, você é, ela está, nós estamos. E aí, essas formas no passado, né, elas vão se transformar em apenas duas. Porque o am e o is se transformam em was, e o are vai se transformar em were. Então, resumindo, a gente vai ter o was e o were, que é o passado do verbo ser ou estar. Então, quando eu digo assim, olha, eu estou em casa, I am at home. Eu estava na escola, I was at school. Eu estava, eu estive na escola, certo? Então, eu não vou usar mais o am, sim o was. Resumindo, onde eu usava o am, né, que é só com I que a gente utiliza, e onde eu uso o is, né, agora eu vou começar a usar was no passado. E o are, né, o are, quem fala are, que tá errado nessa pronúncia, are, eu vou começar a usar o que? O were, né. Em relação à pronúncia, né, só para a gente lembrar que é um pouquinho difícil, assim, porque são palavras, né, parecidas, aqui esse A vai ter um som de O aberto, was, e aqui um som de O fechado, were, was, were, was, were. Então, a gente utiliza essas formas do verbo to be para construir passado contínuo. Da mesma forma que a gente utilizava o presente para construir o presente contínuo. O que é um tempo contínuo? É um tempo que indica uma ação contínua. Então, a gente sempre vai ter um segundo verbo que vai estar indicando essa ação contínua, falando, pensando, assistindo, estudando. E aí a gente vai usar o verbo to be como verbo de ligação, porque você não pode dizer eu assistindo TV, eu assistindo TV. Eu tenho que ligar, eu, né, estou assistindo TV. Isso presente contínuo. No passado, eu estava assistindo TV, né? Então, no presente contínuo, obviamente, a gente utiliza essas formas no presente, mais um verbo com ing. No passado, a gente vai utilizar agora uma dessas formas do passado, mais um verbo com ing. Por exemplo, I was studying in the morning. I was studying in the morning. Eu estive estudando pela manhã. Certo? Se fosse presente, ia ser I am studying, eu estou estudando, mas eu estava, certo? Isso é o passado contínuo. Então, foi que mudou do presente para o passado, minha gente, do presente contínuo para o passado contínuo. O verbo com ing continua. O que vai ser alterado vai ser o verbo de ligação, o verbo auxiliar, certo? Que é o verbo to be. A gente vai trocar as formas do presente pelas formas do passado, certo? Então, inclusive, essa primeira questão aqui é sobre isso, se eu não me engano, a primeira, ou então alguma questão que a gente vai...
Eu tenho tanta coisa aberta aqui que eu não vou... Só um segundo aqui. Terceiro, terceiro, terceiro. Cadê? Aqui. Ah, certo. Essa primeira aqui, então, é só para você identificar. É muito básica, mas eu coloquei por quê? Porque tem gente que se confunde, né? Se confunde ainda com as formas do presente, então imagina com o passado. Então, no presente a gente usava o I am, só que o am se transformou em o quê? Em was. E o que a gente usava? Vamos logo aqui para a terceira pessoa do singular, que é he, she, it. A gente usava o is no presente, só que o is no passado vai ser was também. Ok, para os demais pronomes, a gente utilizava are, certo? No presente. O are se transforma em were. Então, aqui tudo vai ser were. You were, we were, they were. Ok? Que nada mais é, como eu falei, é do verbo estar ou ser no passado. Então, eu estava, você estava, nós estávamos, certo? Por aí vai. A segunda questão, pronto, essa segunda questão, passe as frases do presente, certo? Do present continuous para o past continuous. O que eu vou fazer, minha gente? Né? Era uma questão de escrever. Deixa eu só avisar aqui a vocês, eu até coloco o feedback, mas sempre tem algumas pessoas que perguntam ainda, professor, eu fiz e do jeito que a senhora ensinou e ficou errado, né? Quando veio a correção. É porque o Google Forms só dá certo essa correção automática quando são questões de marcar. Essas questões de escrever, se você bota um ponto, se você esquece de colocar um ponto, se você bota uma letra a mais, a menos, um espaço a mais, um espaço a menos, já vai dar errado. Então, eu sempre coloco lá um feedback de que eu vou fazer a correção manual depois. Então, provavelmente, vocês tiraram uma pontuação mais alta do que saiu lá no resultado, certo? Quando tem essas questões de escrever. Então, olha só, o que eu vou fazer? Ao invés de usar o I am, eu uso o I was. É só isso. E eu continuo a frase. I was doing the laundry. Eu estava lavando roupa. Eu estou, aqui, né? No presente, eu estou lavando roupa. Eu estava lavando roupa. Certo? E aí, continua. Era só isso. A letra B. He is washing the dishes. Aí, só para você lembrar que o is se transforma em quê? Também o was. Porque você poderia confundir com were, né? Mas é was. Am e is se transformam em was. Então, he was washing the dishes. Ele estava lavando roupa. Não, aqui é outra coisa. Ele estava lavando os pratos. We are. Vai ficar o quê? We, como é que é o passado de are agora? Né? Até agora a gente usou was. O was é o passado de am e de is. Agora vai ser were. We were ironing. Nós estávamos engomando, coisa linda, né? Engomando roupa. Né? Que a gente estava falando sobre as household chores, né? Sobre essas atividades que a gente faz em casa. We were ironing clothes. Nós estávamos passando roupa. Terceira questão, marque a única opção que contém uma frase do past continuous. Ok, como é que eu vou saber que uma frase está no past continuous? Eu vou ter que lembrar dessa estrutura. Qual é a estrutura que eu expliquei? A gente vai usar was ou were e vai ter um verbo com ing. Só isso. Se a gente olhar para a letra A gente tem um verbo com ing, né? Bem aqui. Só que aqui a gente tem are. Are é presente. Então, isso aqui significa que é contínuo, isso aqui é presente, presente contínuo. Se a gente vai para a próxima, a gente tem um verbo com ing. E o que a gente tem antes? A gente tem o were, ou seja, é um tempo contínuo porque tem ing e é passado, porque eu estou usando o were, né? Was ou were é passado. Então, seria a letra B. Por que não é a letra C? Porque eu tenho was, mas eu não tenho um verbo com ing. Então, é só passado, certo? Contínuo é quando tem um verbo com ing. Eu tenho um passado, mais uma ideia contínua, né? De uma ação, passado contínuo. Então, aqui vai ser o quê? Só passado, né? Que é o que a gente chama de passado simples, ou simple past. E aqui, o que eu tenho? When, que é o presente, né? Que é, no caso aqui é o presente simples também, porque não tem um verbo com ing. Então, eu tenho, na verdade, aqui os 4 tempos que a gente já estudou. Né? O presente simples e contínuo, que a gente viu no primeiro bimestre, que a gente está revisando tempos verbais. E agora, no segundo, passado simples e passado contínuo.
Ok, passando para a próxima. Pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aí vocês podem ligar o microfone de vocês, porque se vocês comentarem, aí eu não consigo acompanhar esses comentários. Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu dar o zoom. Ok, próxima atividade. Vamos lá, marque as afirmações, prestem muita atenção a essa questão, tá? Eu coloquei assim algo muito parecido na prova, certo? Marque as afirmações. Isso aqui é sobre o passado, é mais teórico, certo? Mas é porque são regrinhas que a gente precisa saber. Então, a gente tem aqui, olha, o verbo to be, que no presente possui 3 formas, am, is e are, no passado possui apenas uma, que é was. Tá correto? Aqui é para marcar mais de uma afirmação, né? Eu coloquei marque as afirmações corretas. Não, né, meu povo? Tá errado, é was e were. A gente acabou de ver aqui, né? Que o passado né? O passado é was e were. Pelo amor de Deus. Então, tá errada isso dali. Certo? Was e were. Então, a gente vai aqui e não marca, né? No caso. 2. Os verbos em inglês são classificados em regulares e irregulares. A gente está estudando o passado, também o passado simples, e realmente. Os verbos regulares são aqueles que têm uma regra, né? Como o nome já fala, que é quando a gente consegue colocar ed no final do verbo, no passado, certo? Porque a gente está estudando tanto o passado contínuo. O que é o passado contínuo? É quando eu uso o was, que é o que está aqui, né? E o were, que é outra forma, mais um verbo com ing, que né, o verbo vai ficar falando, pensando, a gente vai chamar isso de passado contínuo. E o que é o passado simples? É quando eu tenho só um verbo que está no passado. Só que esses verbos no passado, eles são divididos em 2 grupos. Regulares, que é quando eu consigo acrescentar ed, certo? É uma regra, então é muito fácil. E irregulares, quando eles não aceitam esse acréscimo de ed. Então, cada verbo vai ter uma forma diferente. Por isso, a gente tem que consultar numa lista de verbos irregulares, né? É uma coisa que você aprende só com o tempo. Quando eu passar alguma atividade assim com verbo irregular, você tem que consultar, porque né, provavelmente você não vai saber todos os verbos. Não é uma coisa que dá para decorar, você vai aprendendo com o tempo, ok? Então, essa daqui tá correta, tá? Essa aqui tá errada, marquei aqui sem querer. Então, regulares e irregulares, está certo. Terceiro, led, cleaned, watched, cooked e washed. São todos verbos regulares no passado. Verdade. Todos terminaram com ed, certo? Então, são todos verbos regulares no passado. Se tivesse algum aí que não tivesse terminado com ed, ele estava fora da regra. Então, e está errado porque nem todos seriam regulares. Essa daqui você também deveria marcar. E a próxima aqui, eu acho que eu coloquei. Deixa eu ver isso aqui. Marque as afirmações corretas. Eu acho que eu não sei se eu mexi na configuração agora, que era para você marcar mais de uma, mas eu estou vendo que não está dando certo aqui. Eu vou rever depois, na correção. Ok, 4. Quando usamos did ou didn't numa frase negativa ou interrogativa, devemos retirar o ed do verbo ou, se não houver essa partícula, fazer com que o verbo irregular volte à sua forma básica. Porque essa frase aqui ficou grande, né? Mas ela é verdadeira, certo? Ela é verdadeira. É o seguinte, quando nós usamos o did ou didn't, é quando a gente transforma as frases em afirmativas e, aliás, em negativas e interrogativas, né? Quando eu vou, né? Eu, às vezes não passo esses exercícios, transforme as frases, né? Passe as frases para as formas de negativas e interrogativas, né? Então, a gente tem que usar o did e o didn't, que são marcas do passado. O que acontece? Quando eu uso eles, né, e eu sou obrigada a usar, quando eu vou fazer frases negativas e interrogativas, eu não posso mais usar o ed. O inglês, ele é muito simples. Certo? É como se fosse redundante, repetitivo. No português, a gente sabe que às vezes a gente usa muitas marcas para dizer a mesma coisa. Por exemplo, plural. Se você passa, assim,
um elemento de uma frase para o plural é como se você fosse obrigado a passar tudo, né? Se eu digo assim, olha, a casa amarela, né? A casa azul. Se for mais de uma casa, eu vou ter que dizer as casas azuis, as casas amarelas, os carros novos, né? Por exemplo. Tenho que botar isso em tudo. Ou é com S em tudo, ou é sem S em tudo. Né? Então, plural, eu tenho que colocar S em tudo. Em inglês, eu vou colocar S só na palavra casa, só na palavra carro, só no substantivo. Eu nem coloco no, né, na cor, no adjetivo, nem no artigo. Certo? Então, o inglês, assim, ele é muito simples em relação a isso. Então, aqui seria mais ou menos a mesma ideia. Eu não vou usar mais de uma marca do passado. Eu uso did e didn't, certo? Que é esse aqui, ó, destacando aqui, ó, did ou didn't, certo? Aqui eu utilizo em frases que são perguntas, eu boto no começo, e aqui é como se fosse o não do passado. Então, como eles são marcas do passado e eu sou obrigada a usar, eles vão ter uma opção. Se for uma frase em forma de pergunta, uma frase negativa eu tenho que usar, então o que é que eu faço? Eu retiro o ED. E o verbo vai ficar no presente? Não. Só que o que vai estar deixando o verbo no presente, certo? Esse verbo que estava com ED, não vai ser mais o ED, vai ser o did e o didn't. É meio estranho, né? Dentro da nossa lógica, dentro da estrutura do português, mas é assim no inglês. Né? Você aprendendo isso e você atendendo essa regra, é só seguir. Ok, selecione a opção correta para cada uma das lacunas nas frases a seguir. Isso aqui, né, é uma questão mais de apreensão de vocabulário, né? Então, essas palavras, essas expressões daquelas são usadas, né, para indicar tempo passado, tá? A gente tem aqui, eu botei a explicaçãozinha, né, ó, last significa passado ou último, quando eu quero dizer assim, olha, semana passada ou última semana. Eu estive lá na última semana, é meio estranho para a gente, né, mas semana passada fica mais lógico, né? Estive lá na semana passada. Atrás, né, no sentido de eu, sei lá, eu fiz um curso 2 anos atrás, certo? Então, estou falando sobre o passado. E yesterday é uma expressão que já tem, né, um advérbio que já tem o seu sentido completo. Ontem, ontem. Já essas aqui, você pode perceber que elas vão se associar a alguma coisa. Por exemplo, né, 2 anos atrás, 3 semanas atrás. Ou então, o last, que é passado. Semana passada, mês passado, ano passado. Então, vou ter que usar essas outras palavras para completar o sentido. E aí, mais uma vez, eu digo, prestem atenção ao exercício, porque é muito parecido, certo? Que eu coloquei, muito parecido que eu coloquei na prova. Então, você tem aqui, I slept well 3 days. Eu dormi bem 3 dias. O que se encaixa aqui? Eu dormi bem 3 dias ontem, o yesterday não se encaixa, né? Eu dormi bem 3 dias passado, último, não, só dá certo lá atrás. Então, por uma questão de lógica, certo? Aí, essa palavra atrás, ela vai sempre ter a tendência de ser a última, certo? Até mesmo como no português, ó, eu estive lá 3 dias atrás, certo? Então, aqui você deveria vir e ter marcado o quê? Ago, ok? Ago. A gente passa para a letra B, aí diz assim, she read this book, aí tem a palavra year. Ela leu esse livro ano, o quê? No passado, né? Não dá para ser ano atrás, e nem a palavra yesterday, que seriam essas 3 opções, né? Yesterday, que é ontem. Ano, ontem, não dá certo, ano atrás, né? Então, vai ser o quê? Ano passado. Só que em inglês, né, vai ficar passado ano, né? Lembrem-se que em inglês tem essa tendência de você colocar, né, a palavra que dá qualidade antes. Então, é ano passado, então vai ficar passado ano, certo? Por isso que vai ficar last year e não year last, né? Como a gente diria em português. Ano passado, fica o passado e depois a palavra ano. Pronto, olha, o ago, ele vai ter essa tendência de vir no final. Então, se vocês guardarem essa regrazinha, olha, o ago, ele vai vir no final, e o last, ele vai vir antes da palavra ano, mês, porque eu sempre vou falando passado, semana passada, mês passado, certo? Década passada. Na verdade, só essas 3 que eu coloco, né, as mais comuns, ano, mês e semana, né? Year, month e week, né, por exemplo. Fim de semana, né, às vezes também eu uso esse exemplo nas frases. Ok, e aí, por último, né, eu não coloquei, né, já para não repetir, eu coloquei, agora, obviamente, vai ser o yesterday, certo?
Aí botei até no começo, na verdade ele também poderia vir no final, certo? Também poderia vir, mas eu botei já no começo para, sei lá, dar mais chance de vocês acertarem, tá? Porque foi como eu coloquei lá na explicação, né? Os exemplos. Então, yesterday you watched the same movie. Ontem, e até porque em frase em inglês, o yesterday ele vai ter mais, apesar dele também poder vir no passado, ele vai ter uma tendência mais de vir no início, certo? É tanto que ele vem no início, aí você usa uma vírgula em inglês. Yesterday, vírgula, you watched the same movie. Ontem você assistiu o mesmo filme. Se eu tivesse colocado atrás, não dá certo. Se eu colocasse passado, não dá certo. A terceira questão, vamos ver, vai ser sobre estrutura de frases negativas, interrogativas, né? Como eu já falei, usando o didn't. Eu coloquei só umazinha, né, para você colocar aqui, ó, que seria baseado nessa frase aqui. Eu até vou copiar, ó. Copiei a frase, she washed her hands before eating. Ela lavou as suas mãos antes de comer. Vê só como é fácil. Vou botar aqui, ó, copiei a mesma frase. O que eu vou ter que fazer? Na frase negativa, eu já disse a vocês que eu vou dizer, né, ao invés de ela lavou, ela não lavou. Eu coloco não. Como é que é o não? Esse didn't aqui. Então, eu coloco didn't. Ela não, ó, fica na mesma ordem do português. Ela não lavou. Então, tava ela lavou, eu botei o não no meio. Ela não lavou. Não há dificuldade nenhuma. Só que aí lembra daquela regrazinha que estava lá naquela questão, que diz que quando eu uso did ou didn't, eu sou obrigada a retirar o ed, porque eu não vou ser repetitivo, né? Como, assim, né, em português tem algumas situações que a gente tem que repetir esses sinais, né, por exemplo, sinal do plural S, eu tenho que botar S em tudo. Em inglês eu só boto S praticamente em uma palavra, para indicar que é plural, né. Então, a mesma coisa, assim, mais ou menos, né, a ideia do passado. O did, o didn't, o ed, né, indicam passado. Então, eu uso uma coisa, eu uso outra. Como eu sou obrigada a usar isso aqui para dizer o não no passado, então eu retiro o ed. Vai ser a mesma ideia também, ó, botar ponto, para dividir aqui, ó. Tá vendo? Não tem nem como vocês acertarem, por isso que eu tenho que fazer a correção manual, porque, ó, aí vocês teriam que saber que tem que colocar uma barra para dividir, né? Vocês podem colocar ou não, é só o jeito que eu tô colocando. Se esquecer de botar o ponto, já dá errado, por isso que eu tenho que fazer a correção depois. She washed her hands before eating. Como é que eu vou transformar em uma pergunta? Interrogação, é óbvio, como a gente faz em português. E aí, a pergunta, ela sempre vai começar com alguma coisa em inglês. Ou eu vou ou vou colocar uma coisa que não existe na frase ainda, eu vou colocar no início, ou então eu vou tirar uma coisa que está lá no meio e vou colocar lá no início. Mas tem essa alteração no início, certo? Para esse estilo, certo? Para esse tipo de questões que a gente sempre trabalha, né? Transforme essa frase, né? Passe essa frase para a forma negativa e interrogativa, que são perguntas diretas, que eu consigo responder com sim ou não, né? É lógico que é possível que tenham perguntas que não sigam essa regra, mas a gente está vendo aqui essa estrutura. Então, dentro dessa estrutura, sempre vai ser assim, sempre vai ter uma coisa que eu vou adicionar no início da frase, ou então ela já vai estar na frase e eu vou colocar ela lá no começo, certo? Aqui, no caso, eu vou ter que adicionar, porque o did não existe. Eu coloco o did, né? She. E aí, o que acontece? Mesma coisa, eu vou retirar o ed. Só que eu vou ler do mesmo jeito. Ela não lavou as mãos antes de comer, ou agora, ela lavou as mãos antes de comer, certo? Vamos ver aqui mais, né, para ser aqui bem pontual, né, em relação ao que vai ser cobrado. Vamos aqui, pronto. Agora vamos para a última, que é sobre literatura. Deixa eu abrir aqui. Ok, ainda não apareceu. Esse negócio de ao vivo dá trabalho. Pronto. Estamos aqui na nossa última atividade, né, para a gente concluir aqui. Acho que eu vou conseguir concluir em uns 5 minutos, concluir mais ou menos aí no tempo. Eu trabalhei nessa última semana, trabalhei literatura com todas as turmas, que é algo que eu gosto bastante. Ano passado eu trabalhei com vocês também, né, um pouquinho de literatura, e aí, agora para o terceiro ano, eu decidi trabalhar um pouquinho de Shakespeare, certo? Aí passei um vídeo
né, eu separei alguns vídeos e, assim, é interessante que vocês revejam, certo? O que vai ser cobrado lá vai ser o que está aqui, então, né, nós temos aqui, né, essa semana será sobre literatura, vamos aprender um pouco sobre a vida e obra do maior escritor da língua inglesa de todos os tempos, né, Shakespeare é considerado, assim, o maior escritor da língua inglesa de todos os tempos. Então, temos aqui, né, não há longa noite que não encontre um dia. William Shakespeare tem várias frases e não só frases, minha gente, assim, na verdade, em muitas situações, muitas histórias que a gente lê, filmes que a gente vê, tem muito de certo. Shakespeare, ele criou personagens, né, que eles são tidos, assim, como personagens icônicos, no sentido de que eles, assim, eram tão originais, né, de que, de certa forma, é como se tudo que fosse criado depois de Shakespeare é como se fosse, assim, um pouco de cópia, né, dos personagens dele. Então, muitas vezes a gente está vendo, assim, uma novela, por exemplo, e ali tem uma história, tem alguma coisa ali inspirada na história de Shakespeare e você nem sabia. Você pode estar lendo alguma coisa da literatura, até mesmo, por exemplo, de literatura brasileira, ou, né, e tem alguma coisa de Shakespeare, né? Então, assim, o cara foi realmente, assim, incrível. E aí, né, eu acho que aqui foi o primeiro vídeo, aí eu fui passando um vídeo, né, e uma pergunta para cada vídeo. A primeira pergunta, as peças de Shakespeare se dividem em... E aí a gente viu, né, que ele criou várias peças, né, e essas peças, elas tinham uma divisão, né, eram que sonetos, poemas e dramas, eram romances, comédias e dramas, comédias, tragédias e históricas. Como é que se dividiam essas peças de Shakespeare, né? Como se fosse uma classificação. Como é que seria? Alguém lembra? A pergunta que vale 1 milhão. Ok. Essa divisão é a seguinte, né? São comédias, tragédias, históricas, né? Comédias, tragédias, que acho que também eram chamadas, ou dramas históricos, é porque eu coloquei do jeito que apareceu no vídeo, né? Que ele colocou, então, seria essa divisão, peças que são comédias, que são tragédias ou que são históricas, certo? Aqui, né, são até pegadinhas, porque, assim, soneto, né? Sonetos são poemas, então a gente sabe que ele também produziu, mas vejam que a pergunta é sobre peças, certo? Então, essas peças se dividiam em quê? Comédias, tragédias e históricas, né? Romance é um outro gênero, né? Romance também é outro gênero, não é peça. Peça já é outro gênero. A gente tá aqui, a gente tá falando aqui de poemas, né? Sonetos, que são tipos específicos de poemas, então não são peças, e a pergunta é sobre peças, né? Aqui você tem poema, que já entrega, que eu não estou falando de peça, e aqui você tem romance, que é um gênero diferente de peça, certo? Então, só pode ser comédias, tragédias e históricas, ou dramas históricos. Aí vemos aqui celebração Shakespeare Lives, né? Se vocês viram esse vídeo, né, vai trazer várias informações super interessantes, né, sobre os 400 anos, né, de aniversário da morte de Shakespeare. E aí o vídeo até comenta sobre isso, né, como ele influenciou muitos, né, se alguém fosse ganhar um Oscar hoje, no caso, quem deveria ganhar deveria ser Shakespeare, porque ele influenciou muitas histórias, né, muitas histórias de filmes. E aí temos a seguinte pergunta, né, para vocês preencherem os espaços. William Shakespeare escreveu aproximadamente tantas peças, tantos sonetos, sendo as suas obras traduzidas para mais de... E aí, né, nós temos essas opções, né? Aí só vocês lembrarem que as peças, né, como elas são textos, assim, enormes, né, maiores, foram menos, certo? Foram 37 peças, os sonetos foram 154, e, por mais incrível que pareça, né, essas obras já foram traduzidas para mais de 100 idiomas, né? Aí tem até a explicação, né, dessa influência mundial que as obras de Shakespeare têm, né? Então, seria esta opção, na ordem, né? 37 peças, 154 sonetos, e, né, vocês devem saber o que é soneto, e foi traduzido para mais, né, essas obras foram traduzidas para mais de 100 idiomas. Aí a gente passou para uma história de Shakespeare,
acho que é a mais conhecida, né, Romeu e Julieta, aí, né, eu passei esse curtazinho aqui, né, acredito que vocês devem ter assistido, minha gente, porque eu já, assim, organizei de uma forma que não tomasse muito tempo de vocês, então tem vídeos aqui de 5 minutos, né, não vou deixar passar não, então é só... Romeu e Julieta. A história se passa em Verona, uma cidade italiana. Pronto, né? Aí tem a explicação, resumozinho da história, e aí a pergunta, né? Estava baseada já no que foi passado aí. Então, sobre Romeu e Julieta, marque as opções corretas. As famílias de Romeu e Julieta não se conheciam? Não é verdade, né, meu povo? Eles se conheciam, né? Eles eram, inclusive, inimigos, desde o início, desde sempre, certo? Então, eles se conheciam. Segunda opção, Romeu pede a mão de Julieta em casamento aos pais dela? No way, né? De jeito nenhum. Eles eram inimigos, ele teria esse pedido negado, então ele não faz isso, não teria como. Né? É uma das histórias mais, né, que inspiraram muitas outras, né? Essa história de um amor impossível, né, de viver, no caso aí por causa dessa briga entre as duas famílias. Há mais de uma morte nessa história? Com certeza, né? Porque, inclusive, esses personagens principais, né, vocês devem saber, pelo amor de Deus, isso aqui não é spoiler, né? Eles morrem no final. E, além disso, tem mortes, né, que acontecem antes, né? Como a morte de um primo de Julieta, que é o que vai dar um problema danado aí na história, né? Que aparece nesse curtazinho. É um resumozinho bem bom, né? Acho que são 5 minutos, mas os fatos, ali, os acontecimentos principais são relatados. As famílias de Romeu e Julieta terminam fazendo as pazes, é verdade. Então, essa daqui vai estar correta e essa, que é a mais de uma morte e as famílias, o mais incrível que pareça, depois da morte dos filhos, né, é que eles aprendem a lição e eles fazem as pazes, assim, né, fazem um acordo de paz. E aí, a gente terminou, sim, ainda tem essa questão aqui, que é sobre uma outra peça, que é Sonho de uma Noite de Verão. Lembrando que Romeu e Julieta é um tipo de peça, né, que é classificado como tragédia, certo? Já dá para perceber que é uma tragédia. Já Sonho de uma Noite de Verão é um exemplo de comédia, né? Também, essa aqui ainda foi mais curta ainda, essa história, né? Acho que passou em... Sonho de uma Noite de Verão. Esta história começa na sala do tribunal do Duque Teseu em né? Então, tem o resumo, né? Tem os personagens, né? Mesmo sendo um vídeo bem curto, né? Você tem aí toda a história, e aí que era para vocês relacionarem, né? Eu até perguntei para as outras turmas, né? Eu acho que às vezes vocês têm dificuldade, é porque a gente tem que trabalhar com essas questões que envolvem linhas e colunas, né? Mas é só, olha, você entende que você tem aqui opções, né, em linhas, e você tem aqui opções em colunas. Então, por exemplo, aqui a ideia é você marcar os casais, relaciona os pares que formam os casais principais da história. Então, por exemplo, Hérmia, eu botei aqui até de uma forma bem fácil, porque está sequenciado. Hérmia, né? Se eu penso assim, eu vi a história, Hérmia faz par com Lisandro. Então, vou marcar aqui, ó, Hérmia está aqui, Lisandro. Se ela fizesse par com Demétrio, eu marcaria aqui. Né? Se ela fizesse par com Oberon, seria aqui. Mas é com Lisandro. Né? Helena faz par com quem? Né? Se fosse com Lisandro, ó, se Lisandro não está na primeira coluna, aí eu marcaria aqui. Mas não é, né? Não temos aqui um triângulo amoroso. Ela faz par com Demétrio. A história é meio confusa, assim, né? Tem essa confusão mesmo de pares no início, justamente porque tem, vamos dizer assim, né? Tem essa ideia de amor não correspondido, né? Uma pessoa gosta de outra e outra pessoa gosta dessa mesma pessoa, mas no final da história, né? Terminam ali os casais, né? Organizadozinhos, então, né? Então, esses aqui são os pares. E Titânia, né? Faz par com Oberon, ok? E a história, né, é Sonho de uma Noite de Verão, porque, né, como você... Essa aqui eu acho que eu não vou contar, não, porque é menos conhecida, quem não tiver visto, né, aí tem a oportunidade de ver ainda a história, né, mas aqui são os casais. E aí, que vai cair na prova sobre isso aqui, tem tudo a ver com isso, especialmente, né, especialmente com, assim, essas informações mesmo sobre
sobre Shakespeare, certo? Sobre, por exemplo, né, quantos sonetos ele escreveu, quantas peças ele escreveu, certo? Essas informações mais exatas. E aí a gente terminou com o Menestrel, que é um dos textos, né, também famosos de Shakespeare, é um texto muito bonito, né? E aqui eu apresentei eles para vocês em forma de vídeo também. Diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se. Talvez vocês já tenham escutado e não sabiam, né, que era dele. E aqui era só para vocês, né, citarem algum verso que você, alguma frase, né, que vocês tenham gostado mais, ou então alguma coisa que vocês entenderam, né, alguma coisa que vocês começaram a refletir a partir desse texto, que é um texto muito bonito. Eu até ia mostrar aqui algumas coisas que vocês escreveram. Tem gente que escreve cada coisa quando tá com preguiça, né, mas não vou mostrar, não. Eu nem mostrar os nomes, não, mas já por causa da nossa hora, eu não vou mostrar, né? Porque era só para você escrever, você retirar algo que já estava lá no texto, né? Escrever porque você achou bonito, ou você escrever alguma coisa que você refletiu sobre o texto. Aí só teve umas respostas engraçadas, sempre tem, quando deixo questão assim aberta. Pois é, meu povo, a gente encerrou agora. E é isso, querem fazer alguma pergunta? Não, né? Coisa boa, todo mundo aí entendeu tudo. Ok, tchau. Aí, né, eu vou salvar aqui o vídeo e eu vou mandar o link para vocês, certo? Eu vou passar para o YouTube, aí depois eu mando o link para vocês, para quem quiser rever, certo? So, night, night, see you. Boa noite e até a próxima oportunidade. Valeu, Thalita. Um abraço. Obrigada. Um abraço, Maria. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.